Porque eu falo, não resolve nada. Ah, se eu tomar conta de muitas coisas. É muita coisa diferente. Não é pouco, não. E me deixa com loucura. Ele está muito forte. E tem esse que é o outro. Não sei, aconteceu hoje. O que eu arrumei. Esse é o novo dele. Faz 14, sabe? Eu deixo. Vamos lá, gente. Luke, faz o quê? Vai lá, Danielzinho. Você é assim? Não. Oi. É 57. Eu fiquei triste lá na outra sala, eu estou lá no anterior ainda, nem expliquei essas intervenções artísticas ainda. Ó, está certinho aqui, né? A câmera? Tá. Vou deixar assim mesmo. Bom dia, pessoal. Estão ouvindo certinho? Sim, dia. Ok, ótimo. O que ela falou? Página 257. É essa? É essa, moça. Não, falta 8. Não, já está na 9. Ah, falta. Falta 8. Falta 8. Mas aí, pessoal, a divisão daqui. Vamos? Então vamos. Vamos lá? Pega a perninha dela aí. Vai. Não. Aí. Você está com fome agora, que quando estava na sua casa, essa hora você comer, né? Então, não tomou café. Aí fica com fome. É isso? É, tá aí, gente. Ô, João Victor, aumenta esse ventilador aí para nós, nós vamos morrer tudo cozido aqui. O quê? Eu demoro, eu acho que uns 2 minutos só para eu conseguir abrir o olho. Que isso? Eu não consigo agora. Tipo, acordar e levantar de uma vez. Ah, você tem que ter um tempinho ali. Então, vamos lá, gente. Além dos apresentados nesse grupo de módulos, pesquise mais um tipo de intervenção urbana, artística, descrevendo rapidamente. Quais outros tipos de intervenção artística que existem? Alguém sabe? Está falando para fazer uma pesquisa, então vamos fazer. Lá no grupo lá de educação artística não tem nada? Isso. Eu estou sem sinal de Wi-Fi aqui, maravilhoso. Tem, mas nunca funciona aqui comigo, não sei o que acontece.
Pode? Uai, você vai pular. Tipos de intervenções artísticas. Intervenções artísticas. Aí, urbanas, tá certo. Aí, artísticas, urbanas. Não, imagens não. Isso. Aí, clica aí. Yasmin, isso. Vai, desce aí. Recusa. Ó. Aqui nós temos, olha só, as garrafas PET em tamanho gigante, numa praia, que é onde é mais descartado isso, aqui é um tipo de arte, né? Que nós temos a intervenção artística do Eduardo Sur. Vai lá. Nós temos... Não, volta um pouquinho. Volta, assim. Isso, volta. Ó, também projeto de intervenção artística de vários portes, que vão desde as colagens de adesivo em postes até grandes instalações artísticas. Então, nós temos aí grafite, colagens, adesivos, pinturas, instalações de objetos. Coloquem isso. Aqui nós temos uma, ó, tá? Que é a instalação de objetos, grandes objetos. Olha só que legal. É uma intervenção artística. E a garrafa PET, gente, demora, acho que é 450 ou 480 anos para ela se fazer na natureza, tá? Então, ela é um produto, assim, que a gente tem que tentar reaproveitar sempre ao máximo, reutilizar, reciclar, né? Sempre que possível. Não jogar na natureza. Quem vai para a praia tem que ter essa consciência. Quem vai à praia tem que ir lá na praia, consome muita coisa, tem muito lixo. Coloca na sacolinha. Vai depositando tudo quanto é lixo na sacolinha. Na hora que você for embora, você joga numa lixeira. Ou naqueles carrinhos, né, que tem. Sempre tem alguém vendendo sorvete, vendendo água de coco, essas coisas. Pede para jogar no lixo dele, com a sua sacolinha, né? Mas não deposita no chão. A maré sobe, ela vem, leva tudo. Não dá tempo de você nem salvar seus pertences, quanto mais pegar o lixo, né? Então, façam isso de forma consciente, né? Nosso planeta está pedindo socorro faz muitas décadas e ninguém está ouvindo o que ele grita, né? Ele grita em silêncio, mas a gente escuta, só não escuta quem não quer. Então, coloque aí, né? Vai lá, Yasmin, desce um pouco. Aí são vários exemplos de intervenções urbanas. Volta um pouco, por favor. Aqui, ó, nós temos curativos urbanos. Olha lá, tá vendo? Olha aqui o buraco aqui, né? Como se tivesse que arrumar, curar, né? Vai lá. Nós temos... Aí, Yasmin. Olha lá, tá vendo? Aí, volta, Yasmin. Em São José do Rio Pardo, acho que está precisando de muitos curativos, não tem muitos buracos? Pensou que legal fazer vários curativos e colocar nos buracos? Qual seria a reação dos governantes daqui, né? Dos políticos aqui, em relação a recapear, arrumar esses buracos que vocês tanto vêm reclamando? Então, veja só que legal. É bem legal, né, gente? Seria bem impactante, né? Pensou se a gente fizesse uma intervenção artística aí na sociedade, reclamando dos buracos? Ó, mas vai por onde isso? Vai lá. Vai, Yasmin. Vai, Yasmin. Ah, ó, volta que tem outro. Ó. Não, Yasmin. Parou. Aí nós temos... Ah, mas esse aí não é muito legal, não. Vai. Não é que não é legal. Ai, que legal, ó. Gente, isso aqui é muito legal. Um morador de rua, não é? Quem que dorme nas calçadas? Como assim, Thaís? Eu lembro e você esqueceu tudo.
E não arrumou? Não. Então, vai lá, Yasmin, mais um. Não, eu preciso ler o nome. Vai lá, embaixo, embaixo, embaixo. Esse é o mesmo tipo de intervenção. E se você parar para olhar? Vai lá. Vai, continue, continue. O mundo de ponta cabeça ali, né? Esse tem mais um, volta. Isso aqui, ó, isso aqui que vocês estão vendo aqui, essas letras, isso aqui não é grafite, isso aqui é pichação. Pichação não é arte, tá? Isso aqui é, ó, tá vendo? Mas essas pichações aqui não. Vai lá, já deu para ter uma ideia. Sai daí, Yasmin, por favor. Número 9. Qual das intervenções artísticas listadas a seguir é considerada a maior do mundo? Cow Parade, Yam Bombing, Umbrella Sky Project. Qual que vocês acham que é a maior do mundo? Cow Parade. Não tem letra, é a primeira. Enem! Vai lá, dona Yasmin. 4 olhos, 4 mãos e 2 cabeças formam a dupla de grafiteiros, os gêmeos. Eles cresceram pintando muros do bairro Cambuci, em São Paulo, e agora têm suas obras expostas na conceituada Tate Gallery, em Nova York. Prova de que o grafite feito no Brasil é apreciado por outras culturas. Grafite é uma coisa, pichação é outra. Deu para entender? O grafite são aquelas pinturas que eu já mostrei nos slides anteriores aí, né? Tem muros, tem prédios, quanto maior, mais visível. A pichação é aquele preto que eles fazem aquelas letras diferentes que eu não entendo nada. Muitos lugares abandonados e sem manutenção pelas prefeituras das cidades tornaram-se mais agradáveis e humanos com os grafites pintados nos muros. Atualmente, instituições públicas educativas recorrem ao grafite como forma de expressão artística, o que propicia a inclusão social de adolescentes carentes, demonstrando que o grafite é considerado uma categoria de arte aceita e reconhecida pelo campo da cultura e pelas sociedades local e internacional. Foi parar até em Nova York. Vamos ler a pergunta? No processo social de reconhecimento de valores culturais, considera-se que grafite é o mesmo que pichação e suja a cidade, sendo diferente da obra dos artistas? A gente já vê que não, porque pichação e grafite são diferentes. A população das grandes metrópoles depara-se com muitos problemas sociais, como os grafites e as pichações. Atualmente, a arte não pode ser usada para a inclusão social, ao contrário do grafite. Os grafiteiros podem conseguir projeção internacional, demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. Lugares abandonados e sem manutenção tornam-se ainda mais desagradáveis. Gente, isso aí, olha, está na cara a resposta. Qual que é, Thaís? Isso. Nossa, eu cheguei hoje, vai perguntar já? Ué, mas você chegou hoje, mas você assistiu aula online, suponho, né? Já. Você não entendeu nada das aulas online? Ô, gente, isso aqui está na cara. Só tem uma. Letra D. Não tem outra opção. A letra D. Lugares abandonados sem manutenção tornam-se ainda mais desagradáveis com a aplicação do grafite. Não, ela melhora, não deixa desagradável. Ela muda aquele ambiente, torna mais agradável. Atualmente, a arte não pode ser usada na inclusão. Lógico, lá está falando que pega lá, que é inclusão. Ele fala aqui assim, ó. Eu acho que nem precisa assistir às aulas, é só prestar atenção no texto e responde com muita facilidade. Diz assim.
Não, eu estou no lugar errado. Isso que eu estou vendo, não tem nada a ver. Ó, atualmente, instituições públicas educativas recorrem ao grafite como forma de expressão artística, o que propicia a inclusão social de adolescentes carentes. Então, quer dizer que essa aqui não pode, ela não é uma... atualmente não pode ser usada como... É lógico que é uma inclusão social. Eles usam grafite para inserir essas pessoas excluídas aí, né? Então, é uma inclusão social. A população das grandes metrópoles depara-se com muitos problemas sociais, como os grafites. Não, grafite não é problema, o que é problema é pichação. Grafite não. Grafite é o mesmo que pichação? Não. Grafite é uma arte, pichação não. Então, a única que pode ser aqui é a letra D. Essa é muito, mas muito fácil mesmo. Dona Yasmin, vamos lá? Pessoal, eu tenho que explicar aqui um gênero textual para vocês fazerem a proposta de redação, tá? Eu vou pedir para a Yasmin digitar aí para a gente a seguinte página. (249), tá? Digitar na página 249, Yasmin. Deixa eu sentar aí só um pouco. Yasmin, só um minutinho. Deixa eu colocar um... Como está escrito o título aí? Como está escrito o título aí? Já achei. Tá. Eu vi aqui, eu fui aqui, ó, na apostila. Eu acho que não é esse, mas deixa eu dar uma olhada. Não. Não é este. Pessoal. Aqui achei. Mas por que só traz 3 aqui?
Eu não entendi. Certo, vamos trabalhar isso aqui um pouquinho, depois eu venho explicando aquele outro, tá? Só um minutinho. Eu tenho que vir aqui com a explicação. Depois eu vou para o outro. Pronto. Então, vamos lá, gente. Página que é mesmo agora? Pessoal, página 247, ok? Rapidinho aí. Ó, nós vamos falar aqui sobre tipos de argumentos, texto argumentativo, mas vou explicar um pouquinho, nós vamos depois para os tipos de argumentos, tá? Depois vocês vão estudar conjunções que ajudam aí a formar aí as partes do texto argumentativo, né? As orações, os argumentos. Vamos lá. Pessoal, o que é um texto argumentativo? Aqui tinha que ter um if, mas é que na hora de montar, ele separou, mas eu tinha que deixar junto. Eu tenho que diminuir o tamanho de letra depois, tá bom? Deixa eu ver se eu já consigo fazer isso, Yasmin. Pode ficar aí. Com isso, eu acho que não vai dar certo. Ah, lá, para onde que ele vai? Vou ter que diminuir o tamanho da letra. Pronto, resolvido. Pessoal, texto argumentativo, tá? O que são textos argumentativos? Gente, quando tem prova, quando tem concurso, quando tem Enem, quando você vai fazer uma prova para entrar numa instituição federal, a maioria do que cai, a maioria, é texto argumentativo, tá? E saber fazer os argumentos é a parte mais importante do texto argumentativo. O texto argumentativo, ele divide-se em 3 partes. A introdução, em que você apresenta o tema e sua tese. E nós temos também, depois, após a introdução, o desenvolvimento. É no desenvolvimento que você apresenta os argumentos, tá? Esses argumentos, eles não podem ser argumentos inventados. Tem que ser argumentos baseados em fatos, tá? Você não pode inventar ali. Tem que trabalhar com fatos. 2 argumentos, você não pode apresentar um só. Apresente 2 ou mais argumentos. E se você for apresentar somente 2 argumentos, utilize 2 argumentos fortes, tá? 2 argumentos melhores que você encontrar. Os 2 argumentos melhores, tá? E depois tem a conclusão. Quando pede uma intervenção, quer dizer que você tem que dar uma solução para o problema apresentado ali no tema. Se não pedir uma intervenção, porque às vezes não tem uma solução para dar para aquele problema, você retoma o que você disse em introdução e desenvolvimento, com outras palavras, fazendo uma síntese daquilo, tá? Reduzindo, né? Recapitulando o que você disse anteriormente, entre introdução e argumentos, mas de uma forma bem sucinta, tá? Bem reduzida, em outras palavras. Então, quando a gente vai discutir um assunto, debater um assunto, o que você usa? Argumentos.
para tentar convencer o outro que aquela sua ideia é a mais propícia, é a mais assertiva, tá? Os argumentos são utilizados para expressar a opinião do autor, devendo conter argumentos válidos que sustentem sua opinião apresentada. Quanto melhor o seu argumento, melhor você convence, mais chance você tem de convencer a pessoa que está lendo ou te ouvindo. Yasmin, vamos lá. Aqui nós temos duas pessoas pensando, expressando opiniões. Essas opiniões são diferentes ou são iguais? Diferentes que a gente vê pelas cores, né? Será que eles utilizam os mesmos argumentos? Obviamente que não. Se eles têm opiniões diferentes, vão usar argumentos diferentes. Vai lá. Os textos argumentativos, ele tem como fundamento, como finalidade, como objetivo, convencer o interlocutor, o leitor, o ouvinte daquilo que você está falando, tá? Então, por exemplo, eu tenho que falar para vocês têm que jogar lixo dentro de uma lixeira, que não pode, vou chupar uma bala, caiu no chão, vou largar isso. Comi um salgadinho, ficou aquele papelzinho, amasso e jogo no chão. Bebi um refrigerante e joguei a latinha ou joguei a PET no chão. Muita gente faz isso. Estou no meu carro, eu não quero deixar lixo no meu carro. Você joga na natureza, né? Muito esperto, né? A pessoa é muito esperta. Tem lixinho. Compra um lixinho, põe ali no câmbio no carro ali e deposita o lixinho ali dentro. Depois você esvazia dentro de uma lixeira, obviamente, né? Então, quer dizer, vamos supor que eu tenho que convencer vocês de que o lixo tem que ser descartado no lugar correto. Eu tenho que usar argumentos para isso. Que tipo de argumentos que eu posso usar? Eu posso mostrar o que o lixo tem causado para a natureza, para a fauna e para a flora, né? Resumindo, para o planeta. Se eu mostrar os danos que o lixo vem causando, esse lixo que as pessoas jogam, descartam em lugar errado, o que vem causando para a natureza, e obviamente depois para o nosso planeta, e as consequências desse lixo, eu estou usando argumentos plausíveis e argumentos fortes para convencer as pessoas. Quantas vezes eu vou até incluir vocês, que eu tenho certeza que vocês já se depararam em estradas de terra, zona rural, até um terreno abandonado cheio de lixo. Não foi o dono do terreno que jogou aquele lixo lá. Não foi as pessoas que moram na zona rural ali próximo que jogou o lixo ali. Às vezes alguém da cidade que vai na zona rural e joga o lixo. Porque a pessoa que mora na zona rural, ela coloca fogo, ela vai incinerar o lixo dela, tá? Ela queima esse lixo. Ela já sabe onde descartar esse lixo, certo? Normalmente são pessoas da zona urbana que vão nessas estradas de terra e depositam o lixo dela ali. Então, quer dizer, é triste de ver um ser humano fazer isso, né? Mas eles fazem. Nós fazemos, eu não faço. Mas quando coloco o ser humano... Então, os textos argumentativos apresentam como principal objetivo o convencimento do leitor com relação às ideias que são apresentadas em seu conteúdo, devendo, portanto, ser claro e apresentar riqueza lexical. Para você usar os seus argumentos, esses argumentos, eles não podem, você não pode usar palavras difíceis, palavras rebuscadas, como vocês costumam ouvir. Tem que ser palavras que a pessoa compreenda, porque em questão de jogar lixo no lugar adequado ou não, é para toda a população, não é mesmo? É a população que tem um grande conhecimento, aquela população que não tem quase conhecimento nenhum. Ela vai ler e ela vai tentar entender o que você está dizendo. O objetivo da clareza no seu texto é fazer com que as pessoas compreendam a sua mensagem, compreendam o que você está querendo dizer. Não adianta você criar um texto em que as pessoas ficam confusas. Quer ver uma coisa? Poema. Muita gente lê um poema e não entende o que o poema está querendo dizer. Não é verdade? Muita gente não gosta de poema porque fala que é difícil entender a mensagem do poema. No texto argumentativo, não pode ser assim. A pessoa que lê, ela lê e tem que entender o que ela está lendo. Então, tem que ser claro. O que é essa riqueza lexical? Vocabulário, palavras, tá? Você tem que ter uma riqueza de palavras, de vocabulário, né?
Tem gente que usa sempre as mesmas palavras, já observaram isso? Tanto na fala quanto na escrita, ela sempre se utiliza sempre das mesmas palavras. Isso faz com que ela repita muitas vezes alguns termos e que não pode, na construção de texto, isso acontecer. O texto desse tipo pode ser trabalhado com relação a quaisquer opiniões, mas profissionalmente é bastante usado na área do direito, por exemplo, lógico, tem aquele advogado que defende o réu e tem aquele que defende a vítima. Além dos fatos, tem que usar argumentos para convencer, né? Às vezes, o advogado, ele não consegue livrar o réu da sentença, mas ele pode diminuir essa pena, né? Às vezes tem vídeo, tem fatos que provam ali, né? Tem exames ali, por exemplo, que comprovam que o sangue é dele, que a saliva é dele, o cabelo, sei lá. E ele esteve ali e cometeu aquele ato, por exemplo. Mas ele consegue, com argumentos, diminuir essa pena da pessoa, por exemplo. Tá? Vai lá, Yasmin. Construção de um texto argumentativo. Gente, ele é dividido em 3 partes. Tá? Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Então, ó, seja construído a partir de um parágrafo inicial curto, que apresenta a ideia, mas sem deixá-la clara. A partir de então, o autor deve passar a desenvolver suas ideias. Quando fala esse parágrafo inicial, é a introdução. Tá? Lá ele apresenta o tema e ele apresenta a tese. O que é o tema? É um assunto que vai ser trabalhado, sobre o que ele vai falar. E a tese é já a opinião dele. Se ele não apresentar, não deixar evidente, se ele não demonstrar a opinião dele já na introdução, no desenvolvimento, ele tem que fazer isso. Tá? Depois vem o quê? Desenvolver as suas ideias, que são os argumentos que são utilizados. Olha lá, fazendo argumentos, eles têm que ser baseados em fatos. O que é fato? Real, verdadeiro, tá? Sempre tentando convencer a outra pessoa. Vai lá, pode mudar. Aqui nós temos o exemplo, introdução, contém a tese inicial, o que você vai, o assunto, o ponto de vista, que é não, a tese é o ponto de vista dele, é a opinião. O tema é o assunto que vai ser trabalhado. Tá certo? Depois vem o desenvolvimento. É aqui que os argumentos vão aparecer. Ó, na verdade, um texto argumentativo, ele pode ser constituído de vários parágrafos. Só que como a gente está aqui na sala de aula, vocês ainda vão passar por algumas avaliações, Enem, fazer aí vestibulares, né, concursos, eles têm um limite, eles colocam um limite de linhas. Então, a gente já treina vocês um pouquinho aí para ficar preso naquele limite de linha, não se estender. Por quê? Se lá no Enem colocar 40 linhas ou 35, por exemplo, ele não vai pôr uma opção, ele vai pôr 35 linhas, no máximo. Tá? Ou vai pôr lá 40 linhas no máximo. Vamos pôr 35 linhas. Se você fizer 40, a partir da 35ª, ele não vai ler mais. Entendeu? Então, você vai perder muito ponto com isso. Prestem atenção, ok? Então, no desenvolvimento tem que ter o limite de linha, tem o mínimo. Se o aluno fizer menos de 7, fizer 7 linhas, por exemplo, a redação é anulada. Viu? 7 linhas, por exemplo, é anulada. E se você exceder também, a partir daquele momento que você exceder, ele não lê mais. Ele não vai concluir a ideia dele, ele para ali. E o aluno fala, professora, você colocou 35 linhas, ou 30, né? Mas eu fiz 40. Tá certo? O que eu teria que fazer? Ler até o limite de linha que eu estabeleci. E não ler o resto. Só que como ele ainda está em fase de treinamento, ele está em fase de aprendizagem, eu acabo lendo, mas fazendo essa observação para a pessoa, para o aluno ou para a aluna, tá? Agora, tem gente que você pede 30 linhas, ela faz 60. Não pode, de jeito nenhum, tá? E a conclusão, o autor do texto sintetiza, ou seja, resume todas aquelas ideias usadas em introdução e desenvolvimento, que são os argumentos usados, reafirmando a ideia dele, tá? Yasmin, agora vai
Vai que eu acho que vai acabar. Clica para frente aí, setinha para frente. Tá? Pode continuar. Aqui são exemplos de onde você usa argumentos. Dissertação, artigo de opinião, crônica argumentativa, editorial, resenha crítica. A carta de solicitação, também chamada de carta de reclamação, a carta de leitor, todos os gêneros textuais, usa a tipologia argumentação. Vai? Eu sei. Fecha, então. ESC. Você devia ter clicado. Você clicou para salvar, Yasmin? Yasmin, esse Word aqui, clica nele. Isso. Para fazer uma boa argumentação... Yasmin, você vai vir aqui, ó. Yasmin. E vai aumentar devagarzinho. Vai. Mais um pouco. Aí. Mais um pouco. Isso. Nós, para fazermos um bom argumento, tem alguns tipos de argumentos que você pode usar. Então, vamos lá. Eu preciso achar, porque eu tenho, mas não é só esse, não. Tá? Os tipos de argumentos que você usa, existem vários. Aqui, para vocês, só tem 3. Mas depois, o ano que vem, vocês vão aprender outros tipos de argumentos, porque são muitos tipos de argumentos que devem ser usados aí para um texto argumentativo. Ô, gente, eu estou olhando aqui, eu acho que eu não vou nem começar. Faltam 3 ou 2 minutos e eu ainda tenho que fazer chamada. Eu não vou conseguir explicar nenhum tipo de argumento. Jasmin, pode fechar. O Zoom, por favor. Vou fazer a chamada rapidinho. Você não foi no Zoom ainda? Clica nele. Ele vai ter uma linha mais escura aí na hora que você clicar em cima dele. Não? Então, deixa eu sentar aí assim para fazer. Onde você arrastou ele assim? Eu sei. Mas ele não tá. Ah, tá aí onde? Pessoal, eu falei que ia fazer chamada, né? E eu não tô achando ele aqui. Tô tentando. Não tá, ó. Eu tô puxando tudo quanto é lugar e ele não arrasta, ó. Eu não sei onde ele foi parar. Eu vou encerrar. Pessoal, beijo, fiquem com Deus, se cuida, amanhã a gente continua essa matéria, tá? Aí na quinta-feira eu passo a produção. Não, amanhã não, quarta-feira a gente continua. E eu já passo a produção de texto para vocês, certo? Depois eu pego a chamada do Carriço.